Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje nós estamos aqui com o Vitor Hugo, da Artemisia, e a gente vai falar um pouquinho sobre a tese de impacto social em energia. Para explicar melhor o que é isso, que eu acho que ninguém melhor do que o próprio Vitor. Legal. Obrigado, Vitor. Queria primeiramente agradecer o convite para compartilhar um pouco dos aprendizados que a gente teve nesse estudo. Queria agradecer a todos os ouvintes que estão acompanhando aí. Meu nome é Vitor Hugo, eu trabalho na Artemisia já há algum tempo, então desde 2015 eu atuo por aqui em diversos tipos de projetos que a gente tem. Sou especialista na área de conhecimento e inovação. Minha formação original, né, é em gestão ambiental, então o estudo coube muito bem a minha formação, a experiência que eu tive. Atualmente eu estudo design de interação e experiência do usuário, e já tive a experiência em outras organizações voltadas para o impacto social e energia, né? Então atuei durante um tempo em uma organização sem fins lucrativos que instalava energia solar pública em comunidades de baixa renda, né? Então acho que o estudo foi uma enorme satisfação para mim poder ter apoiado. Legal, casou tudo, hein? Vitor, o que é essa tese de impacto social em energia? Dá um resumido aqui para a gente deixar eu, você e o ouvinte na mesma página. Legal, claro. A tese, acho que até é legal de contextualizar um pouco assim, um pouco o trabalho da Artemisia, né, também. A Artemisia, ela é uma organização sem fins lucrativos, né, que já atua aí há 15 anos dentro desse ecossistema, uma das organizações pioneiras que apoiou na estruturação desse ecossistema, e já atua de diferentes formas, né. Atualmente, a Artemisia tem apoiado com programas voltados para negócios em diferentes estágios e, inclusive, também com esses tipos de estudos, né, com esses tipos de materiais que nem a tese, né. E esse material da tese de energia, ele é muito interessante para a gente, mas também para o ecossistema. Então, a gente acaba utilizando esse material como um instrumento para identificar os negócios, né, identificar as oportunidades, mas também um instrumento para o ecossistema, né, para os empreendedores que estão surgindo, quase como um guia ali para entender quais são os desafios e se direcionar às melhores oportunidades, né, as oportunidades que mais resolvem os principais problemas. Então, a tese ela acaba reforçando bastante essa nossa visão de impacto como organização e oferece esse instrumento para futuros empreendedores, né? Então, a tese ela é um documento onde a gente reúne uma diversidade de informações e tenta identificar quais são os principais desafios com foco na população de baixa renda e consolidar isso em algumas oportunidades para empreendedores, né? Então, nesse estudo em específico, né, na tese de energia, a gente identificou 8 oportunidades, né, 8 caminhos para se empreender dentro do setor. Legal. Antes da gente chegar um pouquinho nessas 8 oportunidades, a gente tem um bom caminho aqui para trilhar e para comentar um pouco desse estudo que vocês fizeram. Eu particularmente já vi o estudo, talvez o ouvinte esteja aqui não viu ainda o estudo. De qualquer forma, a gente vai deixar o link para download aqui nos comentários e no próprio Inova Social, né? Mas, Vitor, eu queria que você falasse um pouquinho hoje do que é esse cenário, esse contexto todo de energia no Brasil, né? Nós estamos aqui em São Paulo, então a gente está acostumado a colocar a tomada, né, o computador na tomada e ele não tem nenhum problema ali ficar carregando. Mas a gente sabe que isso não é um cenário do Brasil como um todo, né? Um país continental como ele é. A gente sabe que a gente tem muito problema. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse panorama geral. Legal. O setor de energia, acho que como você traz essa questão das diferentes demandas regionais, né, as diferentes situações que existem em cada uma das regiões, esse é um cenário que a gente observou como bastante recorrente, né, em estudos, em diversas publicações que a gente analisou para construir a nossa tese, né? Então, tem uma diferença de uma pessoa, né, um cidadão que mora numa região norte do Brasil, nordeste do Brasil, e uma região sudeste, por exemplo. Então, essas diferenças, elas criam diferentes barreiras de acesso à energia que, consequentemente, criam diferentes barreiras de acesso a outros tipos de produtos e serviços que são transversais, né? Podemos pensar em saúde, educação, serviços financeiros. E aí, se você pensar no setor de energia
como um todo, ele é um setor que a gente observou que é super complexo, né? É um setor bastante regulamentado, você tem uma série de agentes dentro dessa cadeia, né? Desde o momento lá da geração de energia até chegar na residência, então você tem uma série de atores, e também a energia ela percorre um longo caminho aí até chegar na casa das pessoas. Então tem vários tipos de momentos onde você tem perdas de energia ao longo desse processo. E aí, como você depende muito de uma infraestrutura para levar a energia até a casa das pessoas, você acaba gastando não só com essas perdas, mas também com a infraestrutura necessária para fazer esse transporte. Então, é importante conhecer essa cadeia também para entender o que a gente está falando, né? Que às vezes, acho que no dia a dia a gente fica com aquela impressão que a energia brota, né? Nasce ali na casa, mas ela tem todo um caminho que ela percorre até chegar ali, né? E aí, se você for ver panorama mundo, né? A maior parte da energia que é consumida não é uma energia renovável, né? Os números variam aí em torno de 80% das fontes energéticas mundiais não são renováveis, né? Não são... Energia limpa. Isso, derivadas de fontes renováveis, né? Energia limpa. No Brasil, esse quadro é um pouco diferente, né? Então, a gente considera a energia hidrelétrica, né? A fonte hidrelétrica como uma energia renovável, e aí a gente vai para perto dos 50% da energia utilizada no Brasil acaba sendo de fonte renovável. Então, a gente está num cenário privilegiado em termos do mundo, nesse sentido, até mesmo por produzir a maior parte da energia que a gente consome. Mas a energia hidrelétrica ela tem uma série de questões e ressalvas, né? Acho que é um ponto que é bem discutido se é uma energia realmente limpa ou não, pelos gases que ela solta no processo de geração, pelas áreas inundadas que tem. Então, é uma questão ainda que ainda tem um amplo debate, até em termos conceituais, assim, né? Antes da gente entrar nessa questão, eu acho que isso é teoricamente deveria ser um conhecimento geral, mas eu acho que vale a gente falar um pouquinho aqui de quais são as vantagens da energia limpa, né, para todos. Como que a gente vê isso? Por que a gente fala tanto em energia limpa, a importância dela, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Acho que uma forma legal de olhar para a energia limpa, né, essas fontes renováveis que a gente tanto discute, é aquele conceito, né, que acho que em algum momento a maioria das pessoas elas se depararam, né, que é aquele conceito da sustentabilidade, né, do tripé, né. Então, se você olhar de uma perspectiva ambiental, social, econômica para a energia, é importante você ter essa reflexão, né? Então, se uma energia limpa é aquela energia que você tem um impacto ambiental menos agressivo ao meio ambiente. Então, é uma energia que esse impacto, acho que não tem como a gente fugir de alguma forma dos impactos que a gente gera, né? É inevitável. Mas, da perspectiva de uma energia limpa, você tem um impacto ambiental menor do que as outras, você tem um impacto econômico também menor, tanto para quem está produzindo quanto para quem está consumindo, e até a questão social em termos de acesso, ela também tem um benefício positivo para as pessoas, né? Então, se você pensar, por exemplo, numa energia solar fotovoltaica que tem crescido cada vez mais, ela com o tempo ela tem se tornado cada vez mais barata, cada vez mais econômica, ela é uma das ambientalmente mais disponíveis por aí e também mais com menores impactos, e socialmente ela é muito fácil de você conseguir escalar ela, né? Então você não depende de que a energia se transporte de um ponto super distante, numa região norte, nordeste, para chegar até uma região, sei lá, centro-oeste, até mesmo sudeste. Então você consegue pulverizar, escalar esse tipo de energia, esse acesso, e aumentar a qualidade das pessoas, né? Tem até um conceito muito legal, que é o conceito de pobreza energética, né? Que muitas vezes, por mais que você consiga dar acesso às pessoas à energia, essa energia ela tem que ser uma energia de qualidade, né? Então, o acesso pelo acesso, muitas vezes, ele não consegue suprir todas as demandas. Então, o conceito de pobreza energética é um conceito que abarca tanto a questão do acesso à energia, quanto a questão de tornar essa energia acessível de qualidade e que consiga suprir as necessidades diárias das pessoas. Legal. Você falou uma coisa super legal que todo mundo fala, mas a energia a hidrelétrica ela tem impacto, né?
a gente ainda não tem nenhuma solução onde o impacto é zero, né? Isso é fato, né? Então, eu acho que vale a gente falar que a energia limpa ela tem um impacto, mas ela é muito menor do que as demais, né? Já entrando um pouquinho nessa questão do social, eu queria que você me falasse um pouquinho o que vocês identificaram como os maiores desafios da população de menor renda nesse campo, né? Você falou a respeito até da energia solar, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa para ser dita aí nesse cenário, apesar da gente ter um país, bem que você falou, a gente tem energia solar quase de ponta a ponta praticamente, né? Mas eu queria entender um pouquinho desses desafios para esse público, né? Para essa população ainda, que é uma parcela bem grande no Brasil, não? Sim, sem dúvidas. Eu acho que algumas coisas interessantes que surgiram na tese, uma delas é essa questão histórica de maior cobertura de energia na região Sudeste e Sul. Então, a região Norte e Nordeste ela tem uma questão de falta de acesso à energia comparativamente à região Sul e Sudeste. Então, é bem engraçado, né? Porque a maior parte da energia que é gerada no Norte, mas ela não é consumida ali mesmo, né? Para você ver como tem uma certa dificuldade até de fazer essa gestão da energia da forma tradicional que a gente faz atualmente. Então, um outro ponto que também é interessante de olhar é o comportamento do consumidor de baixa renda, né? Isso pensando no ambiente urbano, por exemplo. Esse consumidor, ele muitas vezes, ele não consegue pagar a conta de energia dele, muitas vezes por uma falta de recurso, né? Ele não, às vezes não tem uma previsibilidade da conta, do quanto que ele vai pagar no final do mês, e ele não consegue se organizar para pagar aquela conta. Quando chega no final do mês e ele tem que escolher entre pagar a energia elétrica, conta de energia elétrica, ou a conta de gás, por exemplo, ou a conta do supermercado, cartão de crédito, escola, em geral, o que a gente observa é que a conta de luz é uma das últimas opções dele em termos de pagamento. E, em geral, ele não vê como uma prioridade a ser paga. E aí, muitas vezes até tem uma dificuldade das próprias concessionárias elas conseguirem fazer medidas para trabalhar com esse problema. Então, ela não consegue cortar a energia na hora da pessoa ou criar um processo de educação em relação àquele consumidor, e ele se acostuma a estar em débito em relação àquela conta. Então, ele paga mês sim, paga mês não, fica 3 meses sem pagar porque sabe qual é o período de corte que a concessionária demora para cortar. E ele não vê esse valor que a energia oferece para ele, né? E ele tem essa possibilidade de estar segurando o pagamento. Então, você gera um comportamento no consumidor de modo que você acaba prejudicando o sistema, né? Prejudicando a concessionária ali em termos de perdas. Legal. Uma coisa só, voltando um pouquinho da energia solar que eu me lembrei agora aqui. Eu estava assistindo um programa, se eu não me engano foi no Fantástico, eles passaram um especial sobre a Coreia do Norte, e falou um pouquinho dessa relação, né, de energia elétrica para o pessoal de baixa renda. E é engraçado que você via lá onde eles conseguiram gravar, né, vários painéis solares, né? Então é um pouquinho que você estava falando a respeito dessa questão de energia limpa versus a poder ter um meio para você ter a própria energia, né? Eu queria já entrar um pouquinho, agora que você já deu todo esse panorama aqui do cenário Brasil, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o que a gente tem de visão de futuro nesse campo. A gente tem tanta coisa aí sendo discutida. Quando a gente fala em energia solar, para algumas pessoas parece o futuro, mas é uma coisa já cotidiana, né? Enfim, eu acabei de dar o exemplo aqui da Coreia do Norte, que não é um país ultra tecnológico, né? Nem um pouco, aliás. Mas eu queria que você dissesse um pouquinho sobre essa questão de visão de futuro. O que vocês identificaram como não as oportunidades, mas o que vocês identificaram como o futuro para esse cenário aqui que a gente tem hoje, principalmente para o Brasil? Legal. O futuro da energia aqui no Brasil, ele está bem relacionado já com o presente, se você for observar, né? A gente, em 2015, mais ou menos, teve uma resolução normativa, né, da ANEEL, que ela permitia a produção descentralizada de energia, né? Ela dava um respaldo ali para a produção descentralizada e da relação das concessionárias com esse tipo de produção. Então, nos últimos tempos, tem surgido alguns tipos de organização
organizações que favorecem esse consumidor a também ser um produtor de energia, né? Então, por meio dessa resolução, você pode fazer trocas com o sistema de energia, onde você consegue gerar energia para o sistema e, ao mesmo tempo, abater o valor na sua conta de luz, né? Então, você reduz o gasto que você teria pagando para a concessionária. Dessa forma, começaram a surgir startups, começaram a surgir empresas olhando para essas oportunidades. Então, a gente chama de geração distribuída, né? Então, essa abertura que a ANEEL deu, ela possibilitou que surgissem negócios, o que é bastante interessante. Em alguns países do mundo já é possível você ser remunerado diretamente e não ter esse tipo de abatimento, né? Mas ser remunerado diretamente pela energia que você gera e distribui. Acho que tem alguns outros pontos que são bastante interessantes, como a questão de smart grids, né? Smart grids é uma tendência em termos de energia, de você conseguir ter uma geração, um sistema mais inteligente de geração e distribuição de energia e com isso gerando bastante dados e conseguindo acompanhar em tempo real, né? Então, essa questão que a gente fala de perdas durante o processo de distribuição de energia, ela acontece muito porque as operadoras, as concessionárias não conseguem acompanhar também. Então, quando você tem um sistema que você consegue mapear tudo que está acontecendo e para onde essa energia está indo e onde que ela está sendo perdida, você consegue ter um aproveitamento muito melhor, né? Blockchain também, que é um tema super comentado, né, super em alta, ele também tem uma possibilidade de se relacionar com uma questão de energia e até mesmo diminuir custo para acesso à energia. Já tiveram alguns negócios começando a trabalhar com blockchain e energia, de modo que você consegue fazer essa relação entre pares, né, para compra e venda de energia, sem necessariamente precisar de um intermediário, né, com toda a segurança que o blockchain oferece. Então, já tem algumas organizações aqui no Brasil que começaram a olhar um pouco para isso, no mundo já estão trabalhando. Vitor, só para entender um pouquinho sobre, acredito que não só eu, mas também o ouvinte, essa questão da aplicação do blockchain para energia, né? Falando de um modo bem simplista, é mais ou menos como se eu comprasse do meu vizinho a produção de energia solar que ele não está usando? Seria isso, mais ou menos? Seria mais ou menos isso. Tecnicamente, não é exatamente assim que funciona, né? Tem todo um processo, mas na prática é isso que acontece. Você joga a energia que você produz para o sistema e esse sistema ele redistribui para as pessoas, né? Então, acho que até uma coisa interessante é que esse processo, tradicionalmente você sempre teve uma forma de gerar energia, né? Que é essa geração, como a gente conhece, né? Um local distante, que normalmente não é na região urbana, ali onde que as pessoas vivem, e ela é levada até a residência das pessoas. Acho que um ponto interessante até é olhar para o sistema de distribuição de energia, né? Como a gente comentou. Então, normalmente a energia ela é gerada em algum local distante, num rio, ela tem todo o processo de geração, ela percorre todo esse caminho. Quando a gente pensa nessa geração descentralizada de energia, as pessoas elas começam a gerar energia e jogar ela para o sistema e você não precisa, você diminui a necessidade de investimento em uma ponta do processo de geração, né? Então essa geração mais distante e você começa a aproximar essas pessoas do processo de geração de energia, né? Então você diminui a necessidade de todo esse caminho e aumenta as trocas entre as pessoas de maneira mais próxima, diminuindo as perdas, né? Então a ideia de tecnologias como blockchain, como smart grids, como também microgrids, né, que é um outro sistema aí que também tem vindo de tendência, que é como que você faz redes locais de distribuição de energia, né? Então pensa numa comunidade isolada, onde não tem acesso a esse sistema maior, como que ela consegue distribuir, gerar energia num local determinado, né, que não tem conexão com o resto do sistema. Então, todas essas tecnologias elas vêm para aproximar e transformar o consumidor em produtor de energia também. E, bom, vamos entrar então nas oportunidades, que a gente tem aí, a tese identificou 8 oportunidades, né? Eu acho que a gente pode aprofundar em algumas, mas eu queria que a gente entrasse nesse ponto já e você falasse um pouquinho sobre elas. Legal. A gente, todo esse estudo, ele funciona como
um espaço onde a gente consegue ter uma visão do ecossistema, né, de todo esse setor, o que tem acontecido, quais são as principais tendências, e eles ajudam a gente a ter essa visão de oportunidades, né, para direcionar empreendedores para buscar negócios e fomentar também empreendedorismo setorial, né? Então, uma das oportunidades que a gente observou é a questão de acesso à energia, né? Então, muitas pessoas pensando nessas regiões onde você não tem acesso por estar muito distante do sistema, né? Acho que até alguns programas governamentais, como o próprio Luz para Todos, ele foi muito positivo, pensando em acessibilizar a energia para milhões de pessoas, mas infelizmente em algumas regiões não é possível, né, chegar. Pelo custo, fica um custo muito elevado, teria que ser por outras formas, como energias renováveis, por exemplo. Então, nesse eixo, por exemplo, a gente aponta que existem soluções que ajudam a fazer esses sistemas mais locais, né, não conectados ao sistema como um todo, para disponibilizar energia para as pessoas, né? Então a gente traz soluções desde iluminação solar pública em comunidades, ou até mesmo soluções fora do Brasil que trabalham com a questão de cocção de alimentos, né? Como que você consegue gerar gás para comunidades, para as pessoas conseguirem cozinhar seus alimentos e não precisar utilizar uma energia fóssil que muitas vezes tem impacto na saúde das pessoas, muitas vezes é mais cara e tem uma série de impactos negativos para a sociedade e para o meio ambiente, né? Então, essa foi um exemplo de oportunidades, né? Um outro exemplo de oportunidade que eu acho que é bacana é também na questão de inteligência de dados para eficiência energética, né? Então, a gente traz até como uma tendência a questão de smart grids, né? Que são esses sistemas inteligentes. E aí, quando você fala de inteligência de dados, isso empodera o consumidor de uma forma que até antes do estudo a gente não imaginava o quanto isso tinha de impacto, né? O consumidor, quando ele tem acesso à informação de quanto que ele está gastando, qual equipamento que gasta mais, como que ele pode fazer para economizar, isso gera uma previsibilidade para o consumidor, né? Então, tem até um dos negócios que participaram da nossa aceleradora aqui, que a gente cita no estudo, que é a Greenent. Eles têm uma solução onde o consumidor ele consegue acoplar um dispositivo na sua caixa de energia e reconhecer qual equipamento está gastando quanto, todo dia. Ele tem esse tipo de informação, e aí o empreendedor ele até brinca que consumir energia é como se você entrasse num supermercado e colocasse um monte de coisa dentro do carrinho e no final você não soubesse o preço de nada. E aí você chega no caixa e simplesmente descobre que deu X reais. Então ele até brinca isso, assim, porque a pessoa ela não consegue prever como que ela pode, quanto que ela vai pagar, como que ela pode economizar. Então, esse é um processo que empodera muito o consumidor, mas também empodera o sistema como um todo. Então, as distribuidoras de energia, elas precisam contratar um serviço de geração de energia, né? Então, normalmente não é a mesma empresa que faz toda a cadeia. Então, uma empresa a distribuir, ela tem que contratar esse serviço de geração. Quanto mais as pessoas necessitam de energia para consumir, mais as distribuidoras têm que contratar. Esse é um ponto. Pensando nesse processo de inteligência de dados, de empoderamento por meio da informação do dado, você consegue trabalhar com uma outra ponta dessa cadeia, que é o consumo. Então, se as pessoas conseguem ter essa noção de quanto elas estão consumindo, o que elas estão consumindo e diminuir esse consumo, de repente você envia mensagens de que a pessoa está gastando muito com a geladeira, que está gastando muito em determinados dias que fazem mais frio. Enfim, se você vai jogando informação para esse consumidor, ele diminui o consumo dele, você diminui a demanda numa ponta, e aí a distribuidora não tem tanta necessidade de contratar mais serviço de geração de energia, né? E isso é muito bom para esse sistema como um todo. Legal. Eu queria fazer uma intervenção aqui, até uma pergunta para você, Vitor. Um tempo atrás eu tive com o pessoal da Philips, que agora chama Signify, que é a parte de energia mesmo da Philips, né? Aqui no mundo e no Brasil. Mas eu tive com a equipe aqui do Brasil. E eles apresentaram algumas coisas sobre a IoT, focado na questão de iluminação, tanto residencial quanto urbana, né? E eles mostraram alguns dados, alguma coisa bem interessante em relação à segurança.
O estudo, a tese, ela chegou a identificar alguma coisa em relação a essa parte ou isso já seria um outro nível, seria uma segunda fase da tese? Só para ver se eu entendi, de IoT ou de segurança? De IoT aplicado em energia elétrica. Então, vou dar um exemplo. Uh, Você tinha lá uma rua. Eu vou dar um exemplo da minha rua aqui, é uma rua super pequenininha e tal. Uh, Ela não estava tão iluminada, ela tinha uma iluminação padrão, né? Mas quando entrava alguém na rua, aquela iluminação aumentava exatamente para você evitar até mesmo de ser abordado de repente, enfim, por surpresa, ou ter alguém escondido ali num ponto mais escuro. Vocês chegaram a identificar alguma coisa em relação a isso, em relação a esse... Como que a gente pode dizer? Essa correlação entre a energia, né? Essa inteligência, essa eficiência energética com a questão de segurança? No estudo específico, a gente não traz esse tipo de ponto, mas com certeza é uma questão. Até uma das oportunidades que a gente traz é em relação à eficiência energética na gestão e equipamentos públicos. Tem um case na Índia, chamado Grand Power, que a gente cita no estudo, que ele fala justamente sobre essa questão dos smart grids, então esses sistemas inteligentes onde você consegue fazer a gestão, aumentar a segurança, aumentar a qualidade da energia que é oferecida para a população de maneira mais acessível e inteligente, né? Então, com certeza, nesses espaços, você tem uma dificuldade das pessoas conseguirem transitar em alguns espaços por questão da segurança específica, principalmente na questão de gênero. Então, mulheres muitas vezes não se sentem confortáveis, confiantes de passar em determinadas ruas, em determinados horários. Acho que até tem alguns negócios que a gente trabalhou num programa voltado para a mobilidade, onde a gente identificava isso, né? A solução que um dos negócios que participou do nosso programa oferecia era justamente das mulheres marcarem no aplicativo quais eram os locais de maior insegurança, quais os locais de maior risco, ou acionar pessoas familiares próximos de que ela estava numa situação que tinha algum potencial risco. Então, essa questão em geral, a gente vê que a iluminação está bem relacionada com a segurança e tem alguns outros tipos de vieses que podem piorar esse quadro, né? Como é a questão de gênero, por exemplo. Até na organização que eu falei que eu já participei durante um tempo atrás, né, no Litro de Luz, a gente fazia instalações de energia solar pública em comunidades de baixa renda, e a gente percebia que muitas vezes as pessoas dentro da própria comunidade elas faziam caminhos mais longos para conseguir fazer caminhos mais seguros onde tinham mais iluminação. Então, quando a gente ia iluminando determinadas partes da comunidade, as pessoas elas tinham mais facilidade de voltar à tarde da noite de um curso extracurricular, por exemplo, de sair pela manhã, ainda quando não clareou o dia, para poder ir trabalhar. Então, o quanto a energia ela promove essa questão de segurança e também promove outras questões, como a questão da empregabilidade, da pessoa conseguir sair cedo, a questão da educação, da pessoa conseguir voltar tarde de um curso de graduação, como elas estão relacionadas e como elas se conversam, né? Como elas têm uma intersecção grande. Então, com certeza tem uma relação e acho que é algo a ser olhado, sim. Um outro ponto que é bastante interessante e tem sido cada vez mais olhado é a questão de meio de financiamento para acesso à energia, né? Então, a gente ainda vive um momento onde a energia ela não os sistemas fotovoltaicos eles não são tão acessíveis ainda, eles não chegaram num ponto ideal onde as pessoas conseguem comprar facilmente, mas para além disso a gente ainda não tem sistemas de financiamento públicos ou privados que consigam tornar isso acessível para uma população de menor renda, né? Então, por uma pessoa, por exemplo, que ela gasta com energia e ela quer gasta com energia com um sistema convencional, por exemplo, ela paga da concessionária e ela quer ter um abatimento da conta dela, ou ela gera na comunidade remota que ela vive, ela não consegue pagar 10, 15 mil reais no sistema. E muito menos ela consegue bater na porta de algum banco para conseguir esse tipo de recurso. Tem muitos sistemas de financiamento que são focados em empresas, em produtores rurais, o que é bem legal, mas principalmente em empresas.
e as pessoas não têm acesso. Então, a gente identificou que existe uma oportunidade aí, inclusive um dos empreendedores que também passou pelo nosso programa, que é a Solstar, eles oferecem uma solução que é uma solução peer-to-peer, né, onde duas pessoas conseguem se conectar, um investidor e o outro o credor, para ter acesso a esse recurso e conseguir investir no sistema fotovoltaico, né? Então, essa pessoa ela vai pagando uma mensalidade para a plataforma, que ela destina depois para o investidor esse recurso, né? De modo que fique praticamente o mesmo preço de que se ela estivesse pagando a conta de energia, né? Então fica elas por elas, mas a pessoa está pagando o sistema fotovoltaico próprio, que vai dar mais segurança energética para ela. Essa foi uma oportunidade que a gente viu. Uma outra oportunidade que a gente observou, que está muito relacionada a esse momento de aquecimento do setor de energia, que vem crescendo ano após ano, cada vez mais diminuindo o valor de um painel solar fotovoltaico, por exemplo, é a capacitação e a oportunidades para profissionais do setor, né? Então, a gente ouviu de algumas pessoas que foram entrevistadas que há uma falta de profissionais qualificados para poder atender a demanda que tem crescido, e também de cursos profissionalizantes que possam capacitar esses profissionais, né? Então, até tem um projeto que é a GEAB, né? Que é uma agência de habitação do governo de Goiás, que eles fizeram um projeto de casa solar, instalando em algumas residências, habitações sociais lá na região, e eles também capacitavam as próprias pessoas, os próprios beneficiários, para eles conseguirem fazer a manutenção e saber instalar os sistemas fotovoltaicos, né? Então, acho que soluções pensando nesse profissional que está surgindo, nessa demanda que está surgindo, também são oportunidades bastante interessantes, né? Não só no campo de energia, mas também de geração de trabalho, né? Com certeza. Acho que a questão da empregabilidade é uma questão bastante relevante, né, em qualquer setor praticamente. Vitor, a gente vai chegando ao fim aqui. Eu queria que você desse aí o último recado pro ouvinte, quiser fazer algum convite, enfim, eu passo a palavra para você. Legal. Eu acho que o estudo está muito interessante. Aqui a gente não conseguiu passar, acho que nem por um quarto dele aqui. Ele é bastante, a gente estava até brincando, né? Ele é bastante extenso, mas eu acho que é uma fonte bem rica de informação para quem está querendo empreender, conhecer mais sobre o setor. A gente tem estudos em outros setores também, então a gente está para lançar aí um estudo voltado para a mobilidade. A gente já tem alimentação disponível, o de energia também está disponível no nosso site, então é só entrar no site da Artemisia, artemisia.org.br, ter acesso aos nossos conteúdos, ter acesso também aos empreendedores que já passaram pelos nossos programas. Eu acho que é um espaço bastante interessante para quem está querendo conhecer o ecossistema de negócios de impacto social, né? Então sigam o nosso site, sigam o nosso Instagram, o nosso Facebook, a nossa área de marketing aqui faz um trabalho super legal de divulgação do conceito. Então essa é a minha recomendação, meu convite, assim, acompanhe o trabalho da Artemisia, que é muito legal, e com certeza em algum momento aí a gente vai ter alguma interação para aumentar o impacto social aí juntos. Legal. Bom, para quem está acostumado a ler o Inova Social, já sabe que a gente tem bastante coisa da Artemisia, eles sempre estão com alguma novidade, então é difícil a gente não acabar falando deles. E, bom, pro ouvinte, a gente se vê no próximo programa. Até lá. Tchau.